Boa noite, graça e paz, meu irmão e minha irmã que nos acompanha. Hoje, nossa quarta noite, a nossa semana de oração, de reflexão, semana em que nós estamos lendo alguns textos dos evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos e mais o evangelho de João. E hoje, de uma maneira bem mais específica, nossa leitura vai estar concentrada boa parte, nossa leitura foi concentrada boa parte no Evangelho segundo João e no Evangelho segundo Lucas. Eu quero dar boa noite para os que já chegaram na nossa transmissão e falar da nossa alegria em estarmos juntos mais uma noite. Nós vamos começar esse momento orando juntos, pedindo ao Senhor sua direção nesse tempo que nós vamos estar aqui fazendo uma reflexão juntos. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa semana, Pai, e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas em cada dia decorrido dela, Pai. Senhor, é com muita gratidão que nós nos achegamos aqui, com muita gratidão que nós vamos recebendo cada irmão e irmã que vai participar conosco dessa transmissão, desejando, Pai, que a Tua graça seja presente em suas vidas, em suas casas, e que essa noite seja uma noite de bênção, de paz e de misericórdia nas suas vidas. Obrigado por tudo, Pai, sobretudo pelo Teu amor que é sem par. Abençoa a nossa vida, fica conosco, livra-nos de todo mal, Senhor. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Muito bem. Muito gratificante a leitura desses textos. Eu quero convidar você para nós pensarmos um pouquinho nessa noite à luz do que eles trazem para nós de ensinamentos, de mensagem, e quero convidar você a fazer comigo algumas observações dentro do que os textos nos propõem. Quero primeiro convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo no Evangelho segundo Lucas. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, vamos ao capítulo 22. Capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas. A partir do verso 7, nesse Evangelho, nós temos a narrativa da ceia do Senhor. O Evangelho de Lucas, assim como de Marcos e de Mateus, eles trazem a narrativa da ceia do Senhor, que no Evangelho de João não vem claramente aberto, apenas fica entendido a partir do capítulo 13 que houve um momento de ceia de Jesus com seus discípulos. Mas aqui no Evangelho de Lucas, a partir do verso 7, a gente lê a narrativa da ceia. Eu quero ler com você aqui no capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 14, que diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Por isso vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai, reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu, entregando a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Verso 21, paramos por aqui. Esse texto, inclusive, apresenta algo muito particular, que é o fato de Jesus haver tomado um cálice num primeiro momento e dito aos seus discípulos que não comeria dessa Páscoa mais até que ela se cumpra no reino dos céus. E logo em seguida o texto fala que ele partiu o pão, dividiu aos seus discípulos dizendo: Este é o meu corpo, e também depois tomou um cálice e disse: Esse é o meu sangue, sangue da nova aliança. E a gente vê aqui claramente o fato de que Jesus estava comemorando com seus discípulos a Páscoa judaica. Este primeiro cálice que ele toma, muito provavelmente é um dos 4 cálices ou 4 taças, pelo menos a tradição hoje judaica tem pelo menos a adição desses 4 cálices. Mas era um momento memorial da Páscoa que os judeus
comemoravam celebrando a libertação do povo da mão de Faraó. Então ele participa daquele momento como judeu, sempre cumprindo aquilo que estava estabelecido pela lei. Jesus está comemorando com seus amigos uma Páscoa, como fizera algumas outras vezes antes, junto com eles, e sempre preferindo estar em Jerusalém. Inclusive o Evangelho de João narra 3 momentos específicos em que Jesus está em Jerusalém. Então aquela era uma noite muito cercada de simbolismo para Jesus, para os seus discípulos. Uma noite muito cercada de simbolismo para os judeus. Ainda hoje, o cidadão de Israel, o nascido de uma família judia, mesmo que nascido fora do Estado de Israel, eles comemoram a sua Páscoa, eles comemoram a sua Pessac. Aliás, é uma festa muito bonita, uma festa cercada de muito significado. Jesus não se furtou, ou seja, ele não se excluiu de viver as implicações da vida que ele experimentou aqui entre nós. Comungou com simplicidade junto com seus discípulos aquilo que estava proposto a eles como povo, aquilo que estava proposto a eles como nação. E essa noite tão especial reservava um momento muito especial para Jesus diante dos seus discípulos, que era comer essa Páscoa. O texto continua para além do verso 30, claro, e do verso 24 em diante a gente vê uma discussão entre os discípulos. A questão ali era quem seria o maior, quem seria o menor no reino dos céus. Mas a partir do verso 31 há uma palavra muito interessante que a gente vai ver mais à frente também, quando Jesus diz a Simão: Simão, Simão, verso 31, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas me negado 3 vezes que me conhece. Antes que tenhas negado 3 vezes que me conhece. O texto, por si só, essa passagem que narra sobre o aviso de Jesus a Pedro, sobre o fato de que ele o negaria, já daria para a gente passar aqui muito tempo conversando. Inclusive, há uma beleza na escritura dos evangelhos com relação a como esses acontecimentos na vida de Simão Pedro vão se encaixar perfeitamente. De como isso acontece na vida de Simão. De como alguns elementos que estão ao redor dele no momento que ele nega Jesus são os mesmos elementos que estão ao redor dele no momento que ele é reconciliado, no momento que ele tem um encontro com Jesus, já à beira da praia. Jesus já havia ressuscitado e se encontra com seus discípulos. Isso vai estar no capítulo 21 de João. Há uma beleza que, como eu disse, por si só daria para a gente conversar bastante tempo a respeito disso. Mas a verdade é que, assim como no passado, hoje todos nós estamos nessa peneira da vida, nesse peneirar como trigo, né? que envolve o movimento, levantar, o soprar, a palha se vai, o grão fica. Então a nossa vida está nesse... A gente... Então a sua vida e a minha vida estão sempre cercadas desse peneirar, de uma negação ao nome de Cristo, aos propósitos de Cristo e a uma afirmação. São as circunstâncias. Para muitos de nós, as circunstâncias não precisam ser muito extremas nem pesadas para que a gente simplesmente o negue. Para outros de nós, precisam ser circunstâncias extremas. Muitos de nós o negamos às vezes de maneira silenciosa. Nossos gestos, nossos atos, nosso egoísmo muitas vezes grita, negando a Cristo todos os dias. Isso é uma coisa para a qual nós devemos estar atentos em todo o tempo. Esse texto, que também está nos outros dois evangelhos, nos chama a atenção para tais coisas. A narrativa de Lucas continua
E ali nós vemos a passagem que Jesus vai até o jardim do Getsemane, convida para estar com si 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem um pouquinho mais além com ele, adiante, além dos outros que ficaram. E aquela passagem em que Jesus está realmente sofrendo, está se sentindo angustiado por conta do sofrimento que ele sabia que ia sofrer. Angustiado, conforme dizem os textos nos evangelhos, a ponto de transpirar sangue. Angustiado a ponto de fazer a seguinte declaração: Pai, se quiseres, eu sei que podes, afasta de mim esse cálice, contudo, cumpra-se a tua e não a minha vontade. Você já parou para pensar nessa afirmação de Jesus, dita num ambiente de angústia, de medo, de conhecimento humano e ao mesmo tempo uma visão totalmente espiritual do cenário que estava pronto diante de si, a ponto de pedir ao Pai: afasta de mim esse cálice? Você já parou para pensar nisso? Jesus, homem, sabia exatamente o que estava para vir em termos de sofrimento humano, mas o mesmo Jesus, plenamente homem e plenamente Deus, sabia a dimensão espiritual em volta de tudo aquilo. Você já parou para pensar que quando Jesus pediu para que o Pai afastasse dele aquele cálice, talvez nos passe despercebido, mas para mim de maneira muito clara, me parece que o grande cálice ali ao qual Jesus se refere era o cálice daquele sofrimento momentâneo. Eu costumo ver essa passagem como um claro modo de Deus agir de maneira muito específica e responder prontamente às nossas orações. Quando nós passamos um pouco mais adiante no texto, nós vamos ainda ver algumas outras passagens antes de falar um pouquinho sobre isso, nós vemos que Jesus foi prontamente atendido pelo Pai no momento em que ele fora preso, no momento em que ele fora levado pelos homens. Mas eu quero agora, antes de voltar para esse assunto sobre a oração que Jesus fez no jardim e como o Pai respondeu, eu quero passar com você agora a olhar alguns textos específicos do Evangelho de João, que foi a leitura na qual nós nos concentramos hoje, lendo do capítulo 13 até o 17, mais alguns versos do capítulo 18. Vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus está na festa da Páscoa com os discípulos e ele diz no começo do capítulo 13: sabendo que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo-os amado, os amou até o fim. Enquanto jantavam, verso 2, o diabo já havia se posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Curioso, a gente vê nas outras passagens dos evangelhos, inclusive o próprio Evangelho de João vai nos falar isso mais à frente nesse mesmo capítulo, a partir do verso 21, que Judas estava ali normalmente na ceia junto com os discípulos. Tão normalmente e tão discreta, tão comum estava a sua participação na ceia, que num dado momento ele sai para fazer o que havia de fazer, chamar aqueles que haveriam de prender Jesus, e os discípulos simplesmente pensam que quando Jesus diz: olha, o que tens de fazer, vai e faz-o depressa, apenas estava falando com Judas acerca de comprar mais algum alimento para aquela ceia, de fazer alguma ação fora. E ele sai de uma maneira tão discreta que alguns discípulos sequer percebem o que estava acontecendo. Mas o texto aqui diz: Satanás se pôs no coração de Judas. A gente não vê Judas tendo nenhuma manifestação visível e clara de incorporação demoníaca, de possessão demoníaca. Ele não mudou a forma de se comportar diante dos outros. Estava à mesa, comia pão, tomava do cálice, possivelmente comentava ou conversava alguma coisa à mesa com os amigos, cantava junto com eles os cânticos comuns à época, imagino eu, para a celebração daquela noite. Isso nos alerta que muitas vezes as manifestações do mal, elas conseguem nos manter num estado de normalidade diante das situações. E a gente vai se vendo cada vez mais manipulado e usado pelo mal, e isso vai criando na gente uma espécie de
de insensibilidade ao mal tão grande que parece que já não é mal o que a gente faz. Satanás se pôs no coração de Judas de maneira muito sutil e ao mesmo tempo de maneira muito contundente, a ponto dele ter feito o que fez. Não só a respeito da traição de Cristo, mas a respeito da própria falência humana dele, que o levou ao ato desesperado de tirar a própria vida. O que lhe custou muito caro, muito mais do que a vida, o que custa muito pesadamente a qualquer um que desiste. Por remorso, por dor não resolvida, por incapacidade de pedir perdão, incapacidade de conhecer o Deus que pode perdoar todo e qualquer pecado. Essa é a condição de muitos que às vezes vão se deixando vencer pelo mal e que de maneira muito sutil vão se tornando escravos do mal. E o texto do capítulo 13 nos reserva uma passagem que está apenas no Evangelho de João e muito especial. A partir do verso 4 diz que Jesus tirou o seu manto, pegou uma toalha, se envolveu, enrolou na cintura, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Esse texto revela que, além daquele momento de comunhão profunda para eles como judeus, celebrando ali a sua Páscoa, Jesus dá um passo para além. Ele dá um exemplo ali de serviço aos seus irmãos. Toma uma toalha, tira seu manto, se enrola com a toalha, pega água em uma bacia, vai aos pés dos discípulos, lavando os pés deles um por um. Eu acredito que a caminhada cristã, a partir da nossa compreensão e da nossa verdadeira conversão, ela se torna um ato de tomar uma toalha, tomar uma bacia e a água e lavar os pés das pessoas. Inclusive, essa deveria ser a maior convicção de todo ministro do Evangelho, de toda pessoa que se dispõe a servir e ministrar na casa do Senhor. Tome sua bacia, tome a água, sua toalha e vá servir as pessoas. O que equivale a se colocar à disposição do outro por amor a Cristo e ao próximo. Esse ensinamento de Jesus traz muitas lições profundas. Ele nos traz inclusive ensinamentos para o tempo de hoje. É a liderança que serve, é a liderança servidora. Desmonta a estrutura que já existia nos seus tempos e que existe até hoje. Da pirâmide, e você já deve ter ouvido essa ilustração, enquanto um grande número de pessoas vai servindo a um número cada vez menor e até aqueles que estão no topo da pirâmide. Esse é um conceito de liderança centralizada numa pessoa que serve somente aos interesses de uma pessoa ou de um grupo. Jesus ali se torna o líder que serve. Jesus ali, inclusive no diálogo, e Pedro diz, não me lavarás o pé de forma alguma, e Jesus disse, eu não te lavo o pé, não tenho parte contigo. Diz inclusive ali um dito muito conhecido de todos nós, quando ele diz, o que faço hoje não entendes, mas depois entenderás, verso 7. Ele está nos dizendo, vocês um dia haverão de entender que o chamado de cada um de vocês é esse, é lavar os pés das pessoas. Uma cerimônia única, ministrada ali pelo Senhor com os seus discípulos, algo que ele não nos deixa como uma ordenança clara para ser repetido na igreja, mas que ele nos deixa como um conceito de vida da igreja. Mais uma coisa para a gente pensar durante esse tempo que estamos impedidos de estar juntos fisicamente na comunhão da congregação. Onde estão as nossas bacias? Onde estão as nossas toalhas? Nosso compromisso com Cristo implica em entender o que Ele fez para repetir esse gesto para outras pessoas. Precisamos tirar lições valiosas disso. Não se trata a cerimônia em que Cristo lavou os pés de seus discípulos de uma ordenança para nós, como a ceia, como o batismo. É um memorial, é uma cerimônia até que se pode simbolizar em algum momento, mas que tem um ensino profundo e que não pode se apartar da fé cristã e do exercício da fé prática cristã. Lavar os pés dos outros. E isso não se resume só a lavar os pés dos que estão à mesa, dos que estão na congregação, mas do mundo ao nosso redor, do ambiente que nós podemos e estamos perto o suficiente para interagir. Jesus continua ali no capítulo 13 com seus discípulos e lhes revela
a situação do traidor. E ele começa a partir do capítulo 31 desse mesmo capítulo 13 a anunciar a sua partida aos discípulos. Agora o Filho do Homem, verso 31, é glorificado e Deus glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis e, como eu disse aos judeus, também vos digo: agora, para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Verso 35. Então Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está agora se despedindo abertamente dos seus discípulos. Essa última parte do Evangelho de João, a partir do capítulo 12, 13, é o que os teólogos vão chamar, os estudiosos vão chamar de livro da glória. O Evangelho de João é composto de algumas partes. Ele tem o seu prefácio, ele tem a sua abertura no capítulo 1, ele tem aquilo que é o livro dos sinais, do capítulo 2 até o capítulo 11, 12, quando Jesus está trabalhando, está exercendo seu ministério, está realizando muitas obras. Tem o livro da glória, que vai aqui do capítulo 13 até o capítulo, aproximadamente capítulo 20, e o capítulo 21 é o encerramento do livro, é o desfecho, é aquilo que a gente chama de o final do livro. Mas note que essa parte que a teologia compreende como sendo o livro da glória, remete o tempo apenas em que Jesus está obedecendo o propósito para o qual ele veio. Ele não está realizando mais obras entre os seus discípulos, ele não está realizando mais feitos miraculosos entre as pessoas, mas ele está se submetendo àquilo que foi a vontade do Pai. Portanto, nesse momento, nesse tempo, o que acontece de maneira muito clara e especial é que ele está realmente glorificando o Pai e sendo glorificado no Pai pela sua obediência. Esse é um dos textos e um dos trechos do Evangelho de João e dos Evangelhos que revela um momento muito especial e íntimo de Jesus com seus discípulos. A partir daquele momento se abate uma tristeza nos discípulos. Se abate uma experiência de perda, uma experiência de sentir que o Senhor está agora os deixando, que a convivência que durou ali entre 2 e 3 anos, ou um pouco mais do que isso, ou um pouco menos, está chegando ao fim. Que aquele que lhes anunciou tantas coisas que seriam possíveis por meio do Pai, aquele que anunciou a vinda do reino e a instalação do reino de Deus, que na verdade já tinha dito: o reino de Deus está entre vós, agora está partindo. É como se uma pessoa muito querida nossa nos dissesse claramente: eu estou indo e vocês não vão me ver mais. Eu estou partindo para um caminho de onde eu não volto. Imagina a tristeza por um amigo, por um conselheiro, por uma pessoa que significou tanto na nossa vida e na caminhada, que nos trouxe tanto ensino profundo. Começa a se abater um espírito de tristeza e nós entramos num dos textos e trechos mais lindos dos evangelhos, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, o dito conhecido de Jesus como: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, não se inquiete, não se aperreie o vosso coração, não tenham temor, creiam em Deus, creiam em mim. Há mansões na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu teria dito a vocês. E ele começa a dizer: eu vou, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus aqui coloca nos discípulos e coloca para os discípulos o fato de que eles foram ensinados a respeito do seu evangelho, a respeito do caminho que Jesus mesmo haveria de seguir dali por diante. E aqui começa um diálogo que, naquele ambiente de tristeza, de uma certa nostalgia, de um banzo, de uma profunda perplexidade diante daquilo, começam a surgir diálogos que são muito importantes para a compreensão do evangelho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?
E um texto que todos nós sabemos de cor, verso 6 do capítulo 14, diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E se vocês de fato conhecessem a mim, conheceriam também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí no verso 7, no verso 8, Filipe diz: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Deixa eu dar uma pausa aqui para pedir perdão. Pedir perdão porque recentemente, inclusive, eu coloquei essa pergunta na conta de Tomé. É que Tomé é tão conhecido de nós pela sua incredulidade com relação à ressurreição de Cristo, que essa afirmação que é de Filipe, mostra-nos o Pai e isto nos basta, eu acabei um dia desses numa reflexão de um domingo à noite, eu acho, ou foi numa dessas lives aqui com vocês, colocando isso na conta do pobrezinho do Tomé. Coitado do Tomé, leva aquelas que ele mesmo por incredulidade pronunciou e ainda levou a do Filipe. Mas o Filipe faz uma afirmação estranhíssima, ao ponto de que a resposta de Jesus é muito contundente. Como assim mostra-nos o Pai? Filipe, como é que você diz mostra-nos o Pai? Eu estive com vocês todo esse tempo e como é que você agora diz mostra-nos o Pai? Deixa eu propor para você o seguinte. O mundo, nós mesmos dizemos isso muitas vezes, que o mundo precisa ver e conhecer a Deus. Você acha que o mundo vai conhecer a Deus hoje, vai enxergar Deus hoje, vai perceber Deus agindo no mundo hoje? Claro, nós temos a criação que revela, como diz o salmista, né? Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor, um dia diz ao outro dia. Mas você acha que nas relações humanas, no dia a dia, que o seu vizinho, que o seu esposo, que os seus filhos, que os seus pais, que essas pessoas conhecerão o Pai por intermédio de quem hoje? Dos nossos atos, do nosso comportamento. Nós devemos carregar o Evangelho dentro de nós, e por isso a expressão evangélico, aquele que carrega o Evangelho dentro de si. Que a nossa caminhada junto às pessoas, ela seja um transbordar, ou como eu costumo dizer de vez em quando, o Evangelho vai vazar da gente, as pessoas vão perceber o Evangelho, a boa nova do Senhor, e vão perceber o Senhor, as palavras do Senhor saindo de nós. Nós não vamos ser vistos como o Cristo, mas nós vamos transmitir para as pessoas as palavras do Cristo, e muito mais do que as palavras, os gestos. A mesma coisa se aplica em efeito contrário. A gente muitas vezes ora e diz: Senhor, onde estás? Eu quero te ver, eu quero te adorar, quero te amar. Quero fazer por ti, Pai, o que for possível. A gente diz isso muitas vezes em oração, mas se a gente abrir a janelinha da nossa casa, se a gente sair nas ruas, se a gente olhar para o banco da igreja, ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo, se a gente olhar para dentro da nossa família, a gente vai ver um monte de pessoas sedentas esperando por esse encontro, pessoas que estão esperando por esse abraço, por esse amor, por essa doação de vida na vida. Porque amar a Deus só é possível amando o próximo. Como compreender Deus era totalmente, ou deveria ser totalmente possível ver o Pai olhando para Cristo. É isso que faz com que Jesus responda a Filipe: como assim? Mostra-nos o Pai, eu estou com vocês há tanto tempo. Como você pode dizer isso hoje, Filipe? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Se você não crê, pelo menos crê por conta das mesmas obras que eu realizo, que são as obras do Pai. A importância de nós nos portarmos de tal maneira que as pessoas consigam enxergar Jesus em nós por meio do nosso comportamento, por meio do Evangelho que está em nós, é de urgência profunda, minha gente. A igreja está sendo convidada a isso. E ao invés de ela perder tempo com questões do tipo: poderemos ou não poderemos abrir os templos? Quando voltarmos, vamos voltar com carga máxima, vamos dividir os cultos. Essas questões tão secundárias hoje ficam muito pequenas, porque durante esse tempo, agora, presente, que nós estamos vivendo, as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam de nós muito mais perto delas, não fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente, em oração, em cuidado, em zelo, em pequenos gestos que podem traduzir o Evangelho muito mais do que qualquer pregação que ela já tenha ouvido ao longo de suas vidas. É esse tipo de consciência que a gente precisa ser tomado nesse tempo.
Em verdade vos digo, versos 12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores, porque estou indo para o Pai. Esse sempre foi um texto que me trouxe um profundo arrepio. Como faremos obras maiores? Como faremos obras maiores do que essas que o Senhor fez? Como é possível? Eu acho que Jesus aqui ele não está falando de quantidade, de intensidade, ele está falando de possibilidades. Ele não está falando do tamanho das obras, de ressuscitar pessoas, de tudo isso. Ele está falando de possibilidades. As possibilidades para nós são muito maiores hoje. O tempo que nós tivemos, o tempo que os discípulos tiveram, o tempo que a igreja teve ao longo da história, se tornou uma possibilidade muito maior de realização de obras. E a igreja já fez muito ao longo da sua história, é verdade, mas ela não pode simplesmente ignorar o fato de que há muito por fazer, de que ela é convidada a fazer as mesmas obras. O capítulo 14 continua, o Senhor promete, a partir do verso 16, um outro Consolador, uma presença que traz a verdade, o Espírito da verdade, verso 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem e o recebem. E nós vamos para o capítulo 15, onde há um dos textos muito belos e cercados de muito significado dito pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. E eu resumo o capítulo 15 debaixo de um princípio importante que todos nós precisamos guardar. O princípio no capítulo 15 é permanecer. Permanecer. E Jesus usa uma figura muito comum para os seus discípulos e muito comum a todos que viviam naquela época, a figura da videira. Eu costumo imaginar, e aí eu imagino mesmo que eles, tendo saído do lugar onde estavam, passaram por perto de alguma plantação. Isso aí é uma imagem que me fica muito clara. E olhando para as videiras que haviam ali, Jesus simplesmente usa aquele elemento para dizer: eu sou a videira, vocês os ramos, o Pai é o agricultor. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. E o capítulo quase que inteiro, 15, se resume em: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Se permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Meu Pai será glorificado nos frutos que vocês dão. Sem mim, verso 5, vocês não podem fazer nada. É um convite à unidade, à intimidade. A gente poderia também, só nesse capítulo aqui, discorrer por muito tempo. Mas aqui, o segredo é permanecer, ficar, estar no Senhor. O capítulo 15 resume isso, enquanto que o capítulo 16 nos fala claramente sobre a missão do Espírito Santo. O capítulo 16 que nós lemos vai falar sobre a missão do Espírito Santo. Jesus começa dizendo: eu vos tenho falado tais coisas, para que não tenham motivo de tropeço. Eles vos tirarão das sinagogas, e chegará a hora que até os pegarão para o juízo e para a morte. Mas eu vos tenho dito, verso 4, a fim de que quando chegar a hora vos lembrem de que eu vos preveni. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? E ele começa a partir do verso 6 e 7 a dizer que é para o benefício dos discípulos que ele tem que ir. E no verso 8 diz: eu vou e o enviarei, no verso 7. No verso 8 diz: e quando ele vier, esse Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas importantes para destacar: pecado, justiça e juízo. Verso 9, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E aqui entra um conceito importante. Do pecado, porque não creram em mim. É o pecado contra o Espírito. O Espírito nos traz a certeza de que o Senhor atua. Nós só somos convencidos da nossa natureza pecaminosa. A nossa conversão a Cristo só é possível porque o Espírito Santo nos convence. Não é a pregação, não é a qualidade do culto, não são os louvores, mas é o Espírito atuando em nós e usando a pregação, o culto, os louvores e todas essas coisas, a leitura da palavra, mas é a ação do Espírito que nos convence. Portanto, o pecado consiste em negar a ação do Espírito. Lembram-se que o Senhor fala: todo aquele que pecar será perdoado, mas não aquele que peca ou que blasfema contra o Espírito, aquele que se fecha, aquele que se lacra para não receber o dom do Espírito. Esse é o pecado que aprisiona e que mata.
Convencerá o mundo do pecado de não crerem em Cristo, não crerem em sua obra, não receberem pelo Espírito Santo a sua obra. Da justiça, porque eu vou para o Pai, vocês não vão me ver. A justiça que se cumpre por causa da morte de Jesus. Nós estamos vivenciando um tempo de rememorar esse sacrifício de Cristo. De relembrar, inclusive a Páscoa judaica, que trazia a figura do cordeiro morto, preparado para ser comido, apressadamente como quem irá fugir, remontando aquilo que está em Êxodo, na celebração da primeira Páscoa. Nos é trazido agora à luz do Evangelho como o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo que se apresenta como oferta e que convida, como fez aqui nas passagens que lemos, todos a participarem do seu sacrifício, da sua morte. A rememorarem de maneira clara e lúcida o fato de que ele morreu para que nós tenhamos vida. De rememorar na ceia do Senhor, de rememorar nesses dias o fato de que ele vive, o fato de que ele ressuscitou. E agora ele diz claramente, a justiça é essa, eu vou para o meu Pai, vocês não me verão mais. Eu cumprirei toda a justiça necessária e o juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O juízo do mundo é estar condenado no maligno, no mal. O pecado, inclusive, o conceito de pecado que a gente vai enxergar logo na criação, no Gênesis, ele não é diferente do pecado que hoje nega a obra de Cristo. O pecado é, portanto, a tentativa de vida sem Deus. É a desobediência que vai para longe de Deus e que diz sim, é possível e eu vou viver sem ti. Se a gente fizer uma analogia bem simples, isso é algo interessante, é como se de repente a minha mão começasse a me bater de maneira com vontade própria, ela pudesse começar a me bater. Isso seria uma rebeldia da mão contra mim. Mas eu não iria arrancar minha mão por causa disso. Não, de jeito nenhum. Eu iria tentar de alguma forma não permitir que essa rebeldia acontecesse. Mas se ela acontecesse, eu não ia arrancar a mão. Mas se essa mão dissesse, olha, escuta, eu vou embora, eu não preciso mais viver ligado ao corpo. Eu quero me separar do corpo e ser independente. A verdade é que se ela pudesse fazer isso, ela morreria pela tentativa dela de viver longe do corpo. Longe do corpo, a mão seria simplesmente um membro que iria apodrecer sem vida, sem tudo aquilo que ela não percebeu era tão vital para a sua existência. Esse é o conceito original do pecado, é a tentativa de viver sem Deus. Esse é o problema da humanidade. Esse é o problema de todo aquele que se rebela contra Deus e contra a sua palavra. Não são só os gestos de rebeldia, que também são consequência do pecado e que são pecado. Mas o maior problema do pecado é a tentativa de ser sem Deus. Olha a proposta original do jardim. Vocês serão como Deus. Vocês serão sem Deus. Esse é o problema maior de todos nós. As rebeldias, que são os atos pecaminosos que cometemos, eles são possíveis de abandono, passíveis de abandono para todo aquele que entrega a sua vida a Cristo. Mas esse desejo de existência sem Deus, ou de existência equivalente a de Deus, sendo o Senhor de si próprio, esse é o grande problema de toda a humanidade. E o capítulo 16 continua, Jesus falando da obra do Espírito, e no capítulo 17 ele ora por seus discípulos. E a oração intercessória de Jesus é no sentido de prepará-los e de interceder ao Pai, para que eles possam seguir seu caminho agora sem Cristo. Destacamos nesse capítulo 17 o momento que ele diz no verso 5, agora, pois, glorifica meu Pai junto de ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse, o que dá prova da preexistência. E eu rogo por eles, verso 9, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas. Verso 15, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre e que os guarde do maligno. Verso 17, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Talvez a gente pudesse resumir essa oração nesse princípio. Olha, Senhor, os meus discípulos, os nossos filhos, aqueles que me pertencem e te pertencem, eles não vão sair do mundo. Eles vão continuar aqui. Agora livra-os do mal. Santifica eles, separa eles na tua palavra, na tua vontade. Porque ela é a verdade.
Essa é a oração de Jesus por nós. Saindo daqui do capítulo 17, o capítulo 18 nos apresenta o momento em que Jesus é preso. E aí eu quero voltar um pouquinho para aquela lembrança que nós fizemos lá em Lucas, sobre o momento em que Jesus vai até o jardim orar. E que ele ora ao Pai: afasta de mim esse cálice. Eu falava naquela ocasião, alguns minutos atrás com você, sobre o fato de que ao orar daquela forma, Jesus estava orando e pedindo que aquele cálice, daquela angústia que insistia em lhe trazer o receio e o medo, fosse tirado. Você já parou para perceber que Deus o atendeu nessa oração? Que o cálice, na verdade, foi retirado, porque o cálice ali não se tratava de não cumprir a missão, mas se tratava de estar livre da angústia que o cercava enquanto estava prestes a cumprir a sua missão. Isso vai ficando muito claro para mim quando eu leio e releio o Evangelho. Quando eu chego, por exemplo, aqui no capítulo 18, que eu vejo a prisão de Jesus, e tendo dito isto, ou seja, tendo terminado sua oração sacerdotal, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Aqui está a passagem do jardim, que não vai ser muito explorada no Evangelho de João. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com seus discípulos muitas vezes. Era um hábito de Jesus ir para esse jardim, talvez passar noites ali, noites de oração, noites de ensino com seus discípulos. Então, verso 3, Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus que tudo estava para lhe acontecer, adiantou-se adiante daqueles homens e disse: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse: sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. O verso 6 diz: quando ele disse sou eu, se afastaram e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? E ele disse: disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele lhes disse: já vos disse que sou eu, se é a mim que procurai, deixai estes ir embora. Quando eu releio essa passagem do Evangelho, e nos outros Evangelhos também, eu vejo um Jesus confiante e corajoso. O cálice que ele haveria de beber já não assustava, já não o afligia. O cálice que estava pronto para lhe ser servido já não lhe causava a angústia que lhe causara instantes antes, quando ele orava, quando ele encontra seus discípulos pegando no sono, literalmente, durante um momento que ele disse: orai comigo, ficai comigo em oração. E parece que agora ele, de maneira muito clara, pela forma como se comporta, indo à frente, se apresentando, ele está muito firme e convicto de que a sua hora chegou. Um conceito, inclusive, que no Evangelho de João começa muito claro no capítulo 2, nas bodas de Caná, quando ele diz: minha hora não chegou. E a partir do capítulo 12 ele começa a dizer a seus discípulos: é chegada a minha hora. Me parece que o Senhor realmente atendeu perfeitamente a oração de Cristo quando disse: tira essa angústia de mim, afasta de mim esse cálice de angústia. Seja como a tua vontade, não como a minha. Me parece que ali o Senhor foi atendido prontamente pelo Pai, na sua forma de se portar diante do momento em que ele fora preso. E ali ele é preso, e ali ele é levado. E Simão desembanha uma espada e arranca a orelha de um dos soldados do sacerdote, cujo nome era Malco, verso 10. E Jesus diz a Pedro: põe tua espada na bainha, por acaso eu não beberei do cálice que meu Pai me deu? Por acaso eu não beberei do cálice que meu Pai me deu? Olha a convicção de alguém que sabia o que tinha de cumprir, o que tinha de fazer. Isso é belíssimo de se ver, porque nós percebemos o quanto o Senhor estava pronto a cumprir. Sabia sim que haveriam sofrimentos humanos terríveis na sua prisão. Sabia sim de todo o peso espiritual que carregava em si, mas não temeu, a partir desse momento, o cálice. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. E Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo: é melhor que um morra pelo povo. Então, a partir daqui, o capítulo 18 nos mostra, a partir do verso 15, um pouco do momento em que Jesus vai até
a casa do sumo sacerdote, onde o sinédrio está reunido e onde faz uma espécie de julgamento religioso de Jesus, um julgamento dos judeus, um julgamento local, permitido à ocasião por Roma. Eles poderiam reunir o sinédrio para esse tipo de julgamento. E aqui a passagem narra, em conjunto com esse momento que Jesus é ali interrogado pelo sinédrio, o momento em que Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Pedro se aproxima, fica à porta e, por intermédio de uma pessoa que trabalhava na casa, consegue entrar no pátio, consegue ficar perto, se aquecendo numa fogueirinha e olhando o movimento. E aí começam as perguntas: você é um deles? Não. Eu vi você com ele? Não. E por fim, um parente daquele que Pedro tentou cortar a cabeça e errou e só conseguiu tirar a orelha, que Jesus ali pôs de novo no lugar, restaurou, diz: eu não te vi no jardim com ele? E ele, quando diz não pela 3ª vez, aí sim o galo canta. Mas eu quero destacar com você aqui o momento em que Jesus é interrogado. Então o sumo sacerdote, verso 19, passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. E Jesus diz, verso 20, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Não falei nada em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas lhe esbofeteou e Jesus disse em seguida, e disse a Jesus: é assim que respondes ao sumo sacerdote? E Jesus lhe respondeu: se falei mal, mostra-me esse mal. Se falei o que é correto, por que me agrides? Então Anás enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. E Pedro ainda estava ali, conforme nós já narramos. Esse é um momento que se torna crucial no que haveria de acontecer. O Senhor Jesus, agora preso, sob uma acusação de blasfêmia, ele é levado ao sinédrio para que o julgasse. Mas os judeus, em plena Páscoa e em nenhuma outra situação, iam querer condená-lo à morte segundo as suas leis. Sequer eles tinham essa prerrogativa, não cabia a eles o direito de tirar a vida. Mas assim eles queriam que a vida de Jesus fosse tirada. Portanto, aquele julgamento armado, o suborno que aconteceu, conforme as narrativas dos evangelhos nos dizem, as pessoas para que dessem testemunho falso como Jesus, é uma prova de como era necessário que toda a maldade de uma época, de uma geração, de um sistema social, econômico e religioso se revelasse e se irasse contra Deus. A expressão o mundo jaz no maligno, como Jesus vai dizer, serão também convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Juízo porque o mundo jaz no maligno se revela nessa atitude. Notem, um sistema econômico que regia Jerusalém e a Judéia, no que tange, no que diz respeito aos judeus, o sistema religioso, que era uma base importante daquela economia, daquela cultura, estavam ameaçados pela pregação de Jesus de Nazaré, um rabi de 30 e poucos anos. Ameaçado a tal ponto que a fala de Caifás é muito clara, quando ele diz: um deve morrer por todos, um deve morrer pelo bem, pela manutenção da nossa estrutura econômica, da nossa estrutura religiosa, da nossa estrutura cultural. O Evangelho de Jesus apresenta como centro da sua mensagem o amor de Deus pela humanidade, por todos os homens. Mas Deus manifesta isso de maneira clara entre o seu povo, envia Jesus aos seus. E aí o evangelista João é muito claro e explícito logo no começo do Evangelho, quando diz: foi enviado aos seus que não receberam. E porque não receberam, Deus deu direito a todos que crerem no seu nome e se tornarem filhos. Nós somos esses filhos adotivos do Pai. Então, tudo isso é o centro do Evangelho. É esse amor de Deus, esse amor que se faz gente, que morre por nós, para que nós tenhamos vida. Como Deus, Pai, e Jesus e o Espírito são uma só pessoa, é o próprio Deus que se faz gente para morrer. Não é o Pai que mandou o Filho para passar o castigo da morte.
Essa é a linguagem teológica que a gente usa dentro daquilo que os teólogos vão chamar de a economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito, mas é o próprio Deus se fazendo homem, vencendo a morte por nós. Mas a pregação de Jesus, que centralmente é o amor de Deus pela humanidade, pela sua criação, é a redenção. Foi o Evangelho que também denunciou a sua era e a sua geração. Que mostrou aos homens, revelou, desvelou, durante o seu exercício de ministério, a maldade, os desmandos, os equívocos, os erros, a ganância, o desamor de uma geração que bem pode ser comparado com os mesmos desamores, a mesma ganância, o mesmo comportamento de nossa geração e de outras gerações ao longo da história. O Evangelho ainda é essa inquietação no coração humano. O Evangelho levado à risca e as suas consequências, que são, na verdade, a obediência do Evangelho leva a determinadas posições, para mim, para você, para a igreja de Jesus na Terra, que desafiam o tempo, que desafiam o sistema oposto, que desafiam a lógica humana. Por essas razões também Jesus morreu. Claro, a razão central da morte de Jesus é a remissão, haveria de acontecer, era necessário. Mas é necessário que a gente também faça uma reflexão nesses dias, de que o Evangelho é um convite a romper com essa cultura que jaz no maligno, com esse mundo-sistema que jaz no maligno. Porque Deus ama o mundo, as pessoas que há no mundo, a criação, mas Deus aborrece o mundo, o sistema. Jesus agora está começando a sua jornada de sofrimento, de calvário, de morte, porque ele desafiou o mundo das trevas, sendo ele o Deus que se fez gente por nós. E ele desafiou o mundo dos homens. O mundo espiritual estava sendo desafiado e seria vencido, e foi vencido na cruz, e já está vencido. Mas o mundo dos homens continua lutando contra Deus. Uma música muito conhecida dos brasileiros, escrita pelo padre Zezinho, como assim ele é conhecido, fala sobre um certo Galileu, um jovem Galileu, o título da música. E é uma música muito belíssima, melodiosa e de uma letra muito profunda. E ao final da música ele diz: o mundo ainda teme Jesus, que tinha tanto amor. O mundo sistema ainda o nega, porque aceitá-lo integralmente traz implicações que desequilibram o mundo, que desequilibram a lógica das coisas. E espiritualmente as pessoas temem porque temem porque não querem se desapegar do seu espírito de rebeldia, e muitas querem viver a vida como Deus, sendo Deus, independente de Deus. Note, a morte de Jesus é necessária para a nossa salvação. E a morte de Jesus é necessária também como uma denúncia daquela geração. E deve ser relembrada hoje como uma denúncia de uma geração que continua incorrendo nos mesmos erros das injustiças, que mantém sistemas maus do mundo em todas as esferas, e que mantém poderes maus no mundo em todas as áreas, atuando contra a vontade de Deus. A nossa reflexão nessa semana, ao ler esses trechos dos evangelhos que narram esses últimos momentos de Jesus com seus discípulos, a nossa capacidade de pensar esses textos deve ser para hoje, para esse tempo. Para como eles vão, de uma maneira muito clara, nos convidar a romper com o sistema do mundo. Mas nós sabemos que ainda vivemos no mundo, então isso significa estarmos livres do mal, para exercermos o bem que o Senhor quer que nós venhamos a exercer. Isso significa estarmos em condição de aceitarmos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, a sua oferta de amor, de estar à mesa com Ele, de celebrar a sua morte, e celebrando a sua morte nós relembramos a sua vida e a sua vitória. Essa é uma noite que nos traz, ou deve nos trazer, reflexão profunda. Eu me refiro à noite em que Cristo foi tomado, foi entregue para ser julgado. Esse é um momento que deve nos trazer
a lembrança, tudo quanto Deus fez por nós por meio de Cristo. A salvação, claro, o centro do Evangelho, a grande bênção do Evangelho para todos nós é a salvação. A grande bênção do Evangelho para nós é a salvação. Mas também o ensino de que nós somos convidados a romper com esse mundo, a trazer para esse mundo a boa nova como opção de vida. E hoje, essa noite de hoje, de 9 de abril, que nos prepara para o feriado de amanhã, Páscoa, celebração da paixão de Cristo, onde nós vamos estar em nossas casas, deve ser também, e eu convido você a que seja uma noite de reflexão pessoal. Eu sempre gostei, há muitos anos, tem sido quase que uma prática minha, de usar, ou de fazer para mim, desses dias que rememoram a morte de Cristo e sua ressurreição, dias de reflexão pessoal. O que eu preciso hoje deixar na cruz de Cristo? O que eu preciso hoje entregar na cruz de Cristo? Estou eu hoje na iminência de negá-lo? Ou eu tenho negado o que hoje eu preciso deixar na cruz de Cristo? O que hoje eu preciso renunciar por amor de Cristo? Que consciência eu preciso trazer a mim mesmo a respeito do amor de Cristo? Eu costumo sempre nesses dias fazer uma reflexão muito pessoal a respeito disso. Eu não vou nem sugerir que você faça, deixa que o Espírito Santo fale com você. Mas eu quero convidar você para orar nesse momento. Nós estamos encerrando. E amanhã nós vamos concluir esses dias de leitura. Amanhã pela manhã a gente vai propor os textos bíblicos, a conclusão desse trecho dos evangelhos que nós estamos lendo durante a semana. Mas eu quero convidar você a orar nesse momento e amanhã nós voltamos a nos encontrar. E eu quero que o Espírito Santo fale com você profundamente à luz de tudo isso que o Evangelho tem nos apresentado durante essa semana. Vamos orar? Pai amado, nós estamos concluindo esse momento, nós estamos encerrando esse tempo de transmissão, agradecendo ao Senhor pelas pessoas que estiveram conosco. Nós queremos te agradecer pelo que a tua palavra nos mostra, mas te agradecer pelo que o teu Espírito Santo nos fala. E ele falou, Pai, falou ao meu coração, durante a leitura desses textos, durante esse tempo que estivemos aqui. E eu sei, está falando, Pai, com cada coração que se disponha a ouvir. Nos ajude, Pai, nos ajude a enxergar o que nós precisamos deixar na cruz de Cristo. Nos dê, Pai, no coração a gratidão por estarmos celebrando nesses dias a tua vitória sobre a morte, a tua vitória sobre a cruz e sobre o mal, a tua vitória silenciosa contra o sistema do mundo, tua vitória que nos convida, Pai, a hoje andarmos de vitória em vitória, sabendo que o nosso andar de vitória em vitória não é o triunfalismo do ter, mas é a essência do ser em ti, ser por ti e para ti. Traga, ó Senhor, ao nosso coração, por meio do teu Espírito Santo, reflexões pessoais, essenciais, necessárias. Disparar aqui, é tempo de nós nos encontrarmos num lugar chamado oração. Reúna sua família agora, ore em família, que Deus te dê uma noite de quinta-feira abençoada, que amanhã, sendo feriado, acreditando que inclusive aqueles que estão trabalhando normalmente vão estar em casa, você aproveite em família. Pedidos talvez de termos uma mesa repleta dos nossos amigos e familiares, de termos a nossa tradicional sexta-feira com a família toda reunida. Mas com quem você estiver em casa amanhã, celebre a gratidão ao Senhor por sua vitória sobre a morte, sua vitória sobre o mal, sua vitória na cruz. Um beijo grande para cada um de vocês que nos acompanhou, gente daqui de Imbaúbe, de Jardim, gente de Pernambuco, querida que está entrando por aqui também com a gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.